Também. Leonardo Borges está com a gente hoje, chefe confeiteiro, que tem muita história para contar. Você tá bem? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo jóia, é um prazer estar aqui hoje. Prazer é todo nosso, bem-vindo, viu? Obrigado. Nossa, eu cheguei aqui e já senti o aroma do morango. Ó. E você escolheu o morango, hein, para fazer essa receita? Olha que morango grande! Pra ficar realmente, chamar a atenção quando a pessoa morde ele também, são morangos selecionados, né? Eles são espetáculo! maiores do que os tradicionais. Muito bom! E ele é uma releitura daquela sobremesa que a gente já gosta bastante, que é aquele, como se fosse um bombom de morango, né? Isso, seria semelhante, seria uma releitura de uma coxinha salgada, só que doce. A base é um brigadeiro aí recheado com morango. Mas lembra muito também com o bombom de morango clássico. Inclusive a pessoa pode fazer nessa mesma pegada, cobrir com chocolate para dar aquele croque. E vira um bombom também. Ai, que delícia, gente. E você escolheu bem os morangos que tem já uma carinha de coxinha, né? A gente costuma pegar um formato para facilitar, já ajuda também. Muito bom, legal. Bom, vou passar os ingredientes então, turminha, vocês anotem tudo, tá? Você vai ensinar duas receitas, é isso? Isso mesmo. Uma é a coxinha brulê de morango. Pensa bem que delícia que deve ser isso. E a segunda é o morango com pistache. É a coxinha de morango com pistache. Então vamos anotar? Primeiro eu vou te passar da brulê de morango. O que você vai precisar? 395 gramas de leite condensado, 300 gramas de creme de leite, 15 gramas de pasta de baunilha, uma caixa de morangos, açúcar refinado quanto baste. E para a coxinha de morango com pistache, 395 gramas de leite condensado, 300 gramas de creme de leite, 40 gramas de pasta de pistache e 100 gramas de pistache moidinho. Só isso. Pouca coisa. Simples. Tem segredinhos então no modo de fazer? Sempre tem, né? Uns detalhes ali para deixar mais delicioso ainda. O pulinho do gato. Daqui a pouco então você conta tudo pra gente, tá bom? Show, vamos nessa. Antes, no nosso coração e no nosso livro de receitas também, viu, Pan? Leonardo, eu tava aqui dando uma olhadinha, uma namorada, enquanto a gente acompanhava esse recado. Sim. E essa brulê, principalmente, ela já chama muito atenção porque vai ter essa maçaricadinha no final. Mesmo. Dá uma crosta de açúcar maçaricado que fica delicioso. Meu a gente consome ela sempre geladinha, que fica melhor ainda na experiência. Que delícia! E olha que interessante, né? A comunicação visual que ela faz, né? A aparência dela, da brulê, fica até parecida na coloração com a coxinha frita mesmo. E muitas vezes até cliente chega e olha e pergunta se é salgada, a gente explica que não, que ela é doce. Que interessante. Mas tem algumas pessoas que confundem de fato, lembra mesmo. A pessoa acha que vai morder uma coxinha salgada e sente o sabor do doce. Muito bom. Surpreendente, muito bom. Bora começar, então você vai começar pela brulê ou pela de pistache? Brulê, tá bom. Bora lá então. Pessoal. Vamos pro fogão, né? O preparo é super simples, é o que muitas pessoas já fazem brigadeiro em casa. A sequência é basicamente a mesma. A gente faz algumas alterações na proporção dos ingredientes para ficar um pouco mais suave, ficar melhor aí para a pessoa consumir. Legal. Mas a gente vai começar então com o leite condensado. Então é uma caixinha inteira, né, ou 395 gramas. E com essa quantidade que você vai fazer, quantas coxinhas a gente consegue fazer, Léo? Olha, essa medida ela vai dar aproximadamente, aí, reduz um pouco, por causa que a parte líquida do creme de leite evapora durante o processo, mas vai render em torno de entre 8 a 10, vai depender do tamanho que a pessoa vai escolher, né? Depende do tamanho do morango também, né? Aqui, a proporção que a gente utiliza de creme de leite é um pouquinho mais. Isso ajuda para... Às vezes a pessoa faz algum brigadeiro branco e ele fica muito escuro. Então, quando você coloca uma proporção um pouquinho maior, ajuda a ficar mais branquinho também, ficar mais claro. E ele vai deixar um pouquinho mais suave esse brigadeiro. Então, aqui 300 gramas. E essa base, ela é bastante coringa. A pessoa pode saborizar de diversas outras formas, que é legal. Ela pode fazer uma versão de chocolate, ela pode fazer uma versão... de leite em pó, de até frutas vermelhas, alguma outra base que a pessoa goste. E algo aqui que traz esse toque intenso da baunilha é usar uma pasta concentrada, como essa, que tem até os pontinhos de fava. Se puxarem aqui, ó, tem os pontinhos da fava, ou usar a própria fava. A gente sabe, né, que no geral tem um custo mais alto, é mais difícil, então é possível sim na fava, né? Substituir por uma essência ou extrato. Mas é claro, quando você usa uma pasta assim, você vai ter um sabor mais intenso, mais gostoso ainda.
Ela é bem concentrada. Aqui Então, são na 15 brulê, gramas. a gente usa a pasta saborizante de baunilha. Isso. E depois na pistache, A pasta de pistache, a pasta né? de pistache. E falando em pasta saborizante, a gente tem um universo gigante, né, Leonardo? Sim. De pasta saborizantes de sabores diferentes. E aí, como você falou, a gente pode usar essa mesma base. Usando, né, uma... Aí. Você mistura Vamos lá. primeiro Deixa eu desligado. dar uma com- leve homogeneizada aqui, já pode até fazer isso antes de ligar Com o ele fogão. E que a gente vai ligar em fogo médio. A gente vai usar aqui o de indução, né? Isso. Vamos lá. Aí mesmo. Então eu vou deixar aqui em médio, mexendo sempre. Então, de preferência, uma espátula de silicone para raspar sempre aqui as laterais, né? Evitar que queime esse brigadeiro. Existem também, dependendo para panela, essa aqui, por exemplo, que parece ser até de cerâmica, você pode usar um fouet de silicone. Mas, no geral, uma espátula assim vai ser o suficiente para você deixar homogêneo. E aqui você consegue perceber, né? Que com vários pontinhos da fava de baunilha. Nossa, ele tá cheirosa já. Tá, um cheirinho Tá percebendo. cheirinho delicioso. Agora, você falou dessa proporção do creme de leite, né? Nesse brigadeiro que Sim. você tá fazendo, né? Nesse creme. Ela tá uma proporção um pouco maior do que as pessoas costumam Sim. usar para fazer um brigadeiro, para enrolar. Isso. Justamente porque você quer que ele fique mais claro, mas é só pela cor? Não, é justamente porque é uma sobremesa que costuma já ser mais doce, né? Porque a gente vai colocar o açúcar em volta, vai maçaricar. Então, pra ficar algo que não fique tão enjoativo, a gente deixa numa proporção já também pra ficar mais suave. Então é para suavizar É. o dulçor do leite condensado. Isso. Porque se Entendi. ficar doce demais, às vezes a pessoa na primeira mordida, ela já vai ficar ali satisfeita. Assim ela consegue deixar um gostinho de quero mais, fica mais gostoso, na minha Sim, opinião. dá para comer mais que um, né? Com Isso. certeza cabe. Aqui a maioria das pessoas que já faz em casa sabe que demora um tempinho, né, pra estar chegando no ponto. E a dica principal é mexer sempre, ficar de olho para não, se às vezes ver que começou a queimar um ladinho, você diminui um pouquinho e volta, depois você pode subir novamente. Tem que ficar bem lisinho, não pode deixar E grudar, aí são né? vários pontos que a galera de casa pode estar preparando aí, desde um ponto mais cremoso, para ela fazer essa mesma base aqui, como se fosse uma taça, que ficaria legal também para sobremesa de fim de semana, dá de colocar algum tipo de biscoito champanhe, até aquele biscoito mais clássico para fazer as camadas com morango, que vai ficar delicioso. Pode fazer na Ou travessa mesmo, na né? Se não travessa. quiser modelar, né? Fica delicioso. Só que ela vai ter que parar ali quando ele já estiver num ponto mais cremoso, né? Para chegar no ponto da coxinha, a gente tem que deixar no ponto de enrolar. Então, o ponto vai ser, demora um pouquinho, no geral a gente entre 18 a 20 minutos, depende um pouquinho da intensidade também do fogão. Mas ele vai desgrudar completamente do fundo da panela. Vai virar uma Você massa passa mesmo. a espátula aqui, ela vai abrir completamente, você mexe a panela e também vai desgrudar. Então, desgrudou, você já pode estar ali tirando, deixando esfriar, e já trouxe uma base aqui também para demonstrar, mostrar para o pessoal como é que fica depois de frio. Já frio, né? Pra poder Isso modelar. mesmo. Entendi. Se você quiser, eu posso ficar mexendo pra você. Você vai fazer os dois cremes primeiro e depois A gente vai fazer um segue por pra- vez. Ah, então tá. Então vamos modelar primeiro. Quer que eu fique Isso. mexendo pra você enquanto Pode você ser. passa pro próximo passo? Claro. Deixa eu... Deixa aqui. Pode deixar que eu assumo, aí você passa pra esse Certo. momento de enrolar pra gente Vamos entender nessa, direitinho então. como é que funciona. Esse que já está interestabilizado, esse brulê principalmente, como a gente vai passar o maçarico, muito calor, o ideal é que ele seja mais geladinho. Ajuda para ele não... Até mesmo essa mesma base você pode fazer o brigadeiro boleado, então a dica é você usar ele geladinho mesmo. Então leva pra geladeira pra esperar um Leva. pouco. O ideal é a pessoa fazer e esperar por algumas horas mesmo, ou faz um dia para usar no dia seguinte, para que ela esteja ali com ele no ponto estabilizado. Tá. E a dica aqui também é, esse tipo de luva a gente gosta muito, como a gente produz lá muitas quantidades, é chamada de luva de vinil. É claro, é opcional, mas para quem já vai fazer um volume maior, ela ajuda a não grudar. Você passa um pouquinho de desmoldante ou manteiga, ela facilita bastante para enrolar brigadeiro ou para coxinha, é sensacional. Então, E fica é a dica melhor aí. que seja essa mesmo, porque tem muitas pessoas que são, hoje em dia, alérgicas ao látex, né? Sim. Pra usar então aquela essa luva de daqui, procedimento ela, feita de inclusive, ela látex, não tem essa pó. não, né? É. Essa é melhor de fato. Então, o primeiro passo quando você vai preparar a coxinha é selecionar os morangos. A gente pega sempre os morangos grandes, né, para ficar uma coxinha bonita. O peso final vai ser em média de 100 gramas. Então, em média, esses morangos vão ser aí de entre 25 a 30 gramas. Sempre tira a parte verde, mas não tira o cabinho, porque se a gente cortar o cabinho, ele vai soltar água, então a validade do morango já é curta. Se você cortar, fica menor ainda. É verdade, ele solta Então não água. precisa cortar, simplesmente tira aqui, ó. Estão higienizados já, a pessoa ela pode deixar de molho com água
1 litro de água, 5 ml de água sanitária e depois ela passa em água corrente para lavar bem e aí já está pronto para utilizar. A gente sempre porciona pesando. Se não tiver balança, a gente vai no olho mesmo, mas a gente costuma trabalhar assim. São cerca de 75 gramas aqui da base brulê. 75 gramas para cada bombom, para cada e um detalhe, coxinha. é bom você passar um pouquinho ou de manteiga ou de esmoltante antes de começar, aí que fica perfeito mesmo. Então eu porciono aqui, vou na balança. Então, para quem não tem muita experiência com a quantidade, com o tamanho, é legal usar a balança. Quando a gente quer padronizar, né, principalmente quem quer vender, o ideal é ter essa padronização. Então, 75 gramas, você vê que ele fica, ó, bem... Olha a textura que fica o nosso brigadeiro aqui. Tá bem puxa-puxa, né? Ele puxa assim mesmo, ó, mas é o ponto perfeito para você estar trabalhando. Aqui você faz como se fosse uma bolinha. Você pode abrir um pouquinho assim. Pego um morango lindo, coloco aqui no centro. E aí, se você for fazer um volume, a gente costuma fazer assim, a gente porciona primeiro todas as porções do brigadeiro, vou deixando e depois eu faço uma única vez também esse porcionamento aqui. Linha de produção. Linha de produção. Entendi. Aqui é super simples, vai puxando. Essa parte é deliciosa de fazer. Vai subindo. E você vai modelar no formato de uma coxinha. Fazendo da base, né, que é a parte maior, até o biquinho em cima. E até para a pessoa servir, ela pode ou deixar em pezinha, que geralmente coxinha assim, mas a gente gosta de deixar ela deitadinha, porque já fica no formato da nossa embalagem. Mas eu acho até mais bonita ela deitadinha do que em pé. Então, porcionou, aqui eu já posso colocar no açúcar refinado. Inclusive, o açúcar refinado ele é melhor para a pessoa maçaricar do que o açúcar cristal. Eu ia perguntar, então ele facilita por que não um pouquinho. Porque ele queima derrete mais rápido? um pouco mais fácil. Isso, costuma ficar bem mais bonito. Então, pegou aqui, você já pode jogar para cá. Deixa eu fazer só mais uma dessa. Nossa, e fica uma coxinha grande, hein? Fica. Coxinha é jeito carinhoso de falar, porque fica uma bela de uma coxona. Fica, realmente, a pessoa fica satisfeita. Que delícia. E já tem uma diferença dessa pra de pistache aqui. Como o confeito que a gente envolve o açúcar, ele é muito fininho, a gente coloca um pouquinho a mais de brigadeiro, para elas ficarem do mesmo tamanho. No de pistache, como a gente envolve com os grãos, a gente não coloca 75, coloca um pouquinho menos da base de brigadeiro, eu coloco só 70. E assim elas ficam no mesmo tamanho. Porque se eu colocar a mesma quantidade, porque o açúcar ele não tem volume, né, gente? Ele é mais fininho. E aí vale a mesma regra para outros sabores. Se a pessoa usar algum confeito que ele é mais volumoso, tipo amendoim, ela pode fazer com a mesma quantidade. Com somente 70 do brigadeiro, vai ser suficiente. Então, se fizer de chocolate, pode envolver no chocolate. Isso mesmo. Né? Naqueles quadradinhos. Como é que chama aquele granulado quadradinho? É o Flakes. Geralmente é conhecido como Flakes, né? Que é o nome que... O nome da minha marca. Confeitaria. Isso. Então falando nisso, conta pra gente um pouquinho, enquanto você passa agora no açúcar. Explica pra gente como é que você começou na culinária. Eu achei essa história muito interessante, muito curiosa. Sim, pois é. Você estava fazendo faculdade, começou a vender alimento na faculdade, é isso? Isso mesmo. Eu sempre gostei de doces. Sempre uma criança que adorava comer doces. Mas foi durante a faculdade que veio a ideia de começar a vender. Nunca havia pensado em empreender na área e veio por necessidade, né? Então, antes de passar na faculdade de medicina, eu trabalhava e eu já era acostumado, eu já era acostumado a ter minha grana. Então, quando eu comecei na faculdade, aí no período integral, não podia mais trabalhar em outro lugar e aí foi apertando e a gente chegou a um ponto que eu busquei algo para ter uma renda extra. Então, foi ali na faculdade que veio e nasceu essa marca que eu sou completamente apaixonado, né? Que legal! E você começou a fazer com a sua mãe os doces? Isso. Primeiro eu comecei... Primeiro era o quê? Alfajor, é isso? Alfajor, que era com aquele biscoito Maria simples. E depois eu fiquei instigando minha mãe também. Na época ela era autônoma, eu falei, você faz também para você oferecer, junto com algumas coisas que ela vendia. Então eu comecei sozinho. Eu fazia na hora de almoço ou à noite para levar no dia seguinte. E depois ela também começou a fazer, então ela vendia para os clientes dela, eu vendia para os meus. Só que foi, de fato, a gente começou a ter escala quando eu criei, né, um perfil, uma rede social para começar a divulgar. É que apareceu mesmo. Isso nos trouxe visibilidade. Legal. Agora vamos maçaricar. Agora a gente vai amassar aquele momento do fogo. E aí, como é uma chama intensa, por isso que é bacana estar geladinho aqui esse brigadeiro, né? Deixou no formato alinhado. E tem algo que, para quem já quer fazer profissionalmente, é legal ela ter uma pedrinha de mármore, facilita também,
Porque quando eu jogo assim no inox, ele tende a reter um pouquinho de calor. E na pedra de mármore a pessoa ela consegue deixar uma temperatura mais estável, tá? Entendi. Só pode comprar simplesmente uma plaquinha pequena, não precisa ser grande não. Então você vai ligar aqui, Ah, essa parte é tão divertida. né? Mas E aí- criança não pode brincar com esse. Essa parte então. não. Se estiver brincando de fazer coxinha com Não as precisa crianças, ligar no máximo. essa parte é dos adultos. Isso mesmo. E aí você vai passando para dar aquela caramelizada, Ai, que cena né? linda, Leonardo, que espetáculo. Aquele cheirinho de açúcar queimado tomando Isso. conta aqui do lugar. Ai, que beleza. Se ela fizer no formato também de brigadeiro redondinho, mesmo processo. De repente não encontrar morangos grandes como esse, faz mini coxinhas. Isso mesmo, a gente até trouxe algumas outras ali no formato menor. Que nem sempre Então a é gente acha os possível, morangos tarados sim. assim, né? Costuma ser um pouquinho mais caro também, mas dá para ela fazer, ou até mesmo aumentar a proporção da massa, né? Da massa do brigadeiro. Então essa possibilidade também, pessoas, Nossa, pessoal que de casa beleza. tem. Agora, essa história que você estava contando não aconteceu aqui em São Paulo, né? Não, nós somos de Rondônia. Aham. E mesmo estando em uma das menores, Porto Velho, né? Uma das menores capitais do estado, a gente lá conseguiu ter muita visibilidade. Isso ajudou muito, né? Que bom. A gente conquistar uma clientela fiel e até hoje nós temos unidades lá também, que é a nossa primeira. E estão trazendo a marca para São Paulo agora. Pois é, cerca de 1 ano e 4 meses a gente veio para cá Que legal. e fomos muito bem recebidos aí aqui em São Paulo, graças a Deus, desde o começo do sucesso. E tudo começou de forma despretensiosa, né? Com uma forma de ter uma renda extra. Que riqueza de Tem que história, muitas viu? pessoas também começam assim, né? sem pretensão e quando ela percebe que criou um negócio. Continua trabalhando com a mamãe? Sim, Ela tá no continua. negócio Em breve também. ela vem por Ai, aqui também visitar que vocês. legal. Que bom, que bom. E Acho que a gente pode finalizar depois ou podemos. não? Posso continuar porque aqui? senão Você quer fazer o que de... demora, pessoal, em torno de 20 minutos. É, então, você falou de 18 a 20, né? 18 a 20 minutinhos Tá. ele vai começar a borbulhar. Ó, ele tava quase, né? Assim, faltava aqui mais um alguns tempo mais ainda, minutos. mas eu já deu uma engrossadinha, já deu. deu uma reduzida, né? Já fez o treino de hoje do braço também, Já tô, né? agora Já. eu vou fazer com o esquerdo o pistache, com o Vamos outro lá. braço. O próximo Bora, passo então, pro agora, pistache. que é sucesso, né? Pistache se tornou nosso carro-chefe e é algo assim que as pessoas são apaixonadas. É um clássico, na verdade, né? De muito tempo, só que agora que ele recebeu mais visibilidade ainda. Tá super em alta a história do Muito. pistache, né? Então agora Então, a gente vamos vai lá. pra esses ingredientes aqui, Isso. ó. A base, basicamente, a gente vai utilizar a mesma, que vai ser o leite condensado com o creme de leite. Também mistura na panela fria, Isso. né? Primeiro deixa a mistura mais homogênea. Agora, enquanto você mistura, me conta uma coisa. É verdade que você foi conhecer uma plantação de pistaches Fui. na Califórnia? Isso mesmo. Que incrível! E você trouxe Foi uma imagens pra gente, é oportunidade. isso? Pois é, temos aí registros. O pistache ele se tornou carro-chefe da Flakes Ah, e a gente usa muito, né? Tanto, inclusive falando em pasta, o ideal é que a pessoa use uma pasta pura, né? Quando for utilizar a receita. Existem algumas artificiais, mas a pasta pura ela vai trazer um sabor maravilhoso. essa tá bem concentrada. E a gente tá vendo as Isso. imagens E da visita fui- que você fez. Fui conhecer, foi uma experiência incrível, né? Eu nem sabia como que era de verdade um pistacheiro, chama pistacheiro, que é uma árvore. Eu também nunca tinha visto, não sabia nem se ela Olha era só. rasteira, se ela era alta, E nada. ela é alta, então até chegando na plantação, a gente procurando, ansioso para ver como que era o tamanho, e é uma árvore grande mesmo. E ela demora 8 anos para começar a dar o fruto, então é algo que a pessoa um tem que ser investimento. E tem algumas características de clima, de solo, temperatura que tem que ter, né? Tô aqui no Brasil hoje, por exemplo, não tem plantação, né? A gente não consegue em nenhum lugar de Olha, norte a sul do Brasil. estão, parece que começando a fazer alguns testes no Ceará. Porque a mas gente tem até o climas momento bem não variados tem, por aqui, isso né? mesmo. Dá pra escolher, né? Mas no geral tem que ter um inverno bastante frio e tem que ter um verão, é tudo assim, bastante específico, que aí vai depender um pouquinho do local. E eu não sabia, inclusive, na época quando eu fui, que os Estados Unidos era o maior produtor de pistache do mundo, sempre foi o Oriente Médio, e de um tempo para cá cresceu disparado. Na região da Califórnia é onde é mais produzido do mundo. E a diferença é gritante para o segundo, terceiro lugar. Você Lá, assim, tem jura? muitas e muitas Passaram na frente. plantações perto de Los Angeles, na região da Califórnia Então, principalmente. Todo pistache que a gente come aqui no Brasil não é produzido por nós. É Não, sempre vindo de fora. sempre é importado. Por isso então, é tão caro também, né? é, Além da demora pra começar, né? A isso. produção, né? você pensa tudo em Gente. todos esses detalhes, né, que fazem o produto ele ter um valor agregado maior. Uhum. E é por isso que às vezes algumas empresas
criam algumas pastas que tem um sabor mais artificial, só que aí não é o sabor do pistache. Então tem algumas pessoas que têm preconceito, não gosto de pistache. Às vezes ela provou um sabor de pistache que é de essência e fica um saborzinho, tem gente que fala que é gosto de remédio. Então o sabor do pistache ele é um sabor mais amendoado, ele tem um sabor muito particular. Mas o ideal é você provar algo feito com uma pasta que é pura mesmo, que não tem nada além do pistache completamente triturado. E é interessante, né, que esse pistache do passado, você é com certeza bem mais novo que eu, mas quando a gente ia nas sorveterias, né, lá na década de 80, a gente pediu sorvete de pistache, eu sempre gostei desse sorvete de pistache. Era aquele sorvete verde mesmo, né? Verde radioativo. Exatamente. E o sabor era completamente diferente do sorvete de pistache que a gente toma hoje nos gelatos. E é justamente a cor e o sabor completamente diferente. E eu acho que entra nessa história que você falou agora. Justamente. Do que era o sabor do pistache, desse sabor que lembra um remédio muitas vezes. Mas você sabe que eu tenho uma memória afetiva com esse sabor de pistache antigo, que eu adoro. Né? E tinha uma coisinha ou outra desse pistache no meio do sorvete, mas era aquele verdão. Agora hoje a gente tem essas pastas, são um verde mais escuro, né? Sim. E aí ela com um traz sabor completamente diferente. E o bacana é que apesar de ter um valor agregado maior, o público ele entende que, no geral, produtos feitos com pistache, eles vão ter de fato um valor agregado e eles estão dispostos a pagar por isso. Então, quem é fã costuma, assim, comprar. Às vezes até quem está em casa, às vezes ou quem quer empreender com pistache, fica assim, mas será que vão comprar? Olha, se a pessoa experimentar e ver que você usa produtos de qualidade, com certeza ela compra. Tá vendendo muito, né? Isso mesmo. Vamos montar então a de pistache enquanto eu fico aí? O processo é o mesmo, espera desgrudar aqui do fundo, fogo médio. Deixa eu até diminuir um pouquinho aqui. E aqui nós temos já outra base que já está estabilizada e você vê que depois ela fica um pouquinho mais escura, principalmente quando o ponto de enrolar deixa mais escuro mesmo a base num geral. Então deixa eu tirar esse açúcar aqui na minha mão. Então você vai colocar 70 gramas, no caso. Esse eu coloco um pouquinho menos, justamente porque o grão dá um volume maior. Bom que você tá boa de memória, já lembrou aí até a quantidade, olha só. O pessoal colocar o asterisco aí no livro de receita. Ó. Então aqui um pouquinho menos. Brigadeiro, a mesma textura, gente. Você vê que com a luvinha ele solta. Faço aqui, ó. E os valores vão mudar das coxinhas? Porque assim, não só tem a pasta saborizante do pistache, mas tem o próprio pistache que você vai envolver depois, né? Não é uma grande quantidade, mas como a gente está comentando agora, não é um item barato pra gente investir. Se a pessoa vai fazer para vender essas coxinhas, ela deve colocar todos um padrão médio de valor ou ela deve... Não, ela pode cobrar mais caro, sim, pela Pode cobrar mais caro, dependendo do geral, do sabor? a brulê ela vai ter um custo bem menor, né? Porque de açúcar e a base é uma base mais neutra. Então, ela pode sim cobrar mais caro e as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Envolvo aqui nos grãos. Se ela vai fazer, por exemplo, um de chocolate, coloca um chocolate belga. Dependendo do que ela investir no ingrediente, Isso ela vai mesmo. fazer o valor também proporcional, né? Isso mesmo. Então, e tudo depende também do posicionamento, né? Por isso que a gente fala muito da importância de tirar boas fotos, de trabalhar com produtos de qualidade. Mas é algo que, se você trabalhar ali, divulgar o seu produto, né, de uma forma que o cliente sinta vontade de comprar, ela vai pagar o valor que de fato tem ali o seu produto, né? Diferencia o valor de preço. Ó, aqui temos uma então linda, mesma coisa. Nossa senhora, que delícia. E aí, deu vontade? Nossa! Vamos cortar pra você ver como é que ela fica por dentro? Que maravilha! Deixa eu pegar uma faquinha aqui. Vamos ver como é que ela fica depois de montada. E quanto tempo elas vão, a validade delas? Quanto tempo elas num duram? geral, até 3 dias. O mais indicado é colocar 2 dias, porque o morango realmente é uma fruta muito sensível e delicada. Fruta fresca, né? Então aqui ela forma até uma crostinha em cima. Vou cortar aqui nesse pratinho. Nossa, eu não vejo a hora de Deixa eu provar, cortar nesse gente. maior. Vou As cortar no duas. maior aqui, ó. Pra galera de casa ver e ficar desejando aí também. Nossa, coisa linda, Posso? Leonardo. Pode, deve. Vamos lá. Ó, dá um croquezinho aqui, gente. Então aqui você vem. Momento de ser feliz, né? Aquele Nossa, morango. gente, que delícia. Morango irresistível. Corta uma de pistache também, por Corta. favor. E aí depois você monta, por favor, os pratinhos e a gente se encontra na mesa já já. Show. Olha isso, gente. Nossa, Essa de pistache é a nossa best que seller aí. espetáculo.
E fica linda essa Deliciosa. combinação de cores, né? Do Dá um vermelho com contraste, verde. chama atenção. Muito. E o morango combina com praticamente tudo, né? Então Show de bola. é sucesso garantido. Olha, a família já tá lá. Ah, você acha? Falou em doce, a família corre. Tudo bom? Coxinha Seja ainda. bem-vindo, prazer E a mesa tá em linda. recebê-lo. Prazer Que estar trabalho aqui. lindo seu! É mesmo. Nossa, viu? tô Estamos impressionada. aqui Tem que apaixonados. experimentar agora, né? Iremos. Caprichadíssimo, né? Nossa, Olha em forma aqui de... Essa é uma trufa que tem uma Brigadeiros também. cápsula com creme de pistache. Ai, que Essa é bonito. sucesso. Olha, Parabéns, com a viu? brulé pudim Aí dá também pra de pessoa pistache. de casa já vê que dá pra fazer num formato também de trufa ou de um brigadeiro maior como aquele ali. Com a Verdade. mesma base. Espetáculo. Nossa. Bom. Eu vou partir a coxinha. Coisa Tá? Como é que a gente começa a comer a coxinha? Vai aquela É. famosa... Aquele famoso dilema. Você come pela pontinha ou você come pela bundinha? Pela bundinha. Eu começo aqui pelo... Puxadinho é o quê? A bundinha? Pelo bico da Pelo ponta. E eu vou contar uma fofoca que a tia veio checar se realmente era doce a coxinha. É. Ela tava preocupada se a massa era de É batata. engraçado, muitos clientes perguntam, olha essa coxinha aqui, qual sabor? É É. salgada? Mas lembra, né, quando a pessoa Pela olha. aparência. Olha, parabéns. Chefe. Nossa! Nossa, mas o que tá muito dos deuses, Leonardo. E tá geladinho, que Nossa. delícia! Tá muito bom. Hum. Nossa, que espetáculo. Tá bom demais. Parabéns. Essa Provado? massa do brulê. Muito. Ó, Feliz que gostaram. agora vamos de pistache. Sensacional. De pistache, o nosso carro-chefe hoje é esse daqui, que é o Eclair. Também é a combinação de morango com o pistache. E é outra opção sensacional, que vale a pena experimentar. E esse bolo é bonito também, né? Que você Lindo, trouxe. né? Chama Lindo. atenção. Muitos grãos, sem dó de pistache, que vocês perceberam já. né? Nossa. Então Você é foi pegar direto da fonte também, né? Você viu Pois que é, legal as ó. imagens Achei de muito legal. pistacheiro pistacheiro chama. lá na Super Califórnia. bacana. Nossa, mas como combinou, tá até difícil saber qual tá mais gostoso. O brulê com morango foi verdade. incrível, o pistache também, né? Eu ainda nem pega fui de um de cada. pistache. Uhum. De tão apegada que eu tô nesse morango. Nossa, e você trouxe pudins também pra Pudim de gente. pistache, temos brownie de pistache. Esse aqui é um canole de wafer, que também é delicioso, que é um croque. E o Eclair, que é uma massa conhecida como a massa de bomba, que é a patachu. Que aí vai com um mousse branquinho também, que dá uma equilibrada, umas gelatitas vermelhas e ele é delicioso. E aqui é cheesecake? Cheesecake. Porque essa é uma cheesecake San Sebastian, né? Um pouquinho mais cremosa do que aquela Eu não sei nem o que eu convencional. pego. O que Nem será que eu. limpa? E aí? Então, eu tava de olho na cheesecake, mas tô com dó de cortar. Eu tô Não, pensando sem no troque. Ah, que é tudo pra gente. É que eu fiquei com uma Tudo vontade pra desse vocês. pudim. Ó. Mas acho que eu vou deixar pro Maurício, que ele tá ali, ó. É. Ó, o rei do pudim tá ali. Vamos cortar então alguma coisa? Vamos. Temos um último minuto. O que você quer cortar, Leonardo, para deixar o pessoal com água na boca? Nossa, difícil, né? O que vocês preferem? Ai, Cheesecake ou... Cheesecake. Vamos na cheesecake então aqui. Tá Vamos bom. de cheesecake. Enquanto Tá, isso, eu passo o fatia. Instagram do Leonardo pra você aproveitar e já começar a seguir nas redes sociais, começar a conhecer mais a respeito do trabalho dele, que olha, pelo que a gente tá vendo aqui, é primoroso. @Leonardo Flakes. @Leonardo Flakes. Flakes de foco em inglês com K.